Fala Nação Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é Matheus, do canal 3 de Fevereiro, fazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouco para saber o que é que está acontecendo com o time do Santa Cruz, inclusive é o nome do vídeo. Antes de começar, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, seguir nosso Twitter, nosso Threads, nosso Instagram, são nossas principais redes sociais. E convido você a se tornar membro do canal. Se tornando membro do canal, você vai fazer parte do nosso grupo de membros, onde tem notícias em primeira mão, tem uma resenha boa. Você vai participar de sorteios para ganhar camisa, xícara, ingressos dos Jogos de Santa Cruz e vai ajudar o nosso trabalho, que é muito importante. Bom, vamos conversar um pouco aqui. Eu me pergunto, né, muito, o que é que está acontecendo com o time do Santa Cruz. Essa é a escalação que está na tela, é a escalação do jogo do ABC, né, que foi ontem no Arruda. Eu já vou puxar ela para vocês. Mas vamos voltar. Eu vou até abrir a tabela aqui. Vamos voltar para o começo do ano. O Santa Cruz, ele, no dia 4 de janeiro, enfrentou o 13 no Arruda. E em uma partida horrorosa, o Santa Cruz foi eliminado da pré-copa do Nordeste. No dia 11, o Santa Cruz enfrentou a decisão. O time teve uma pequena evolução, empatou 1-1 fora, mas muito fraca a partida. No dia 12, a proposta não vinculante da SAF foi assinada e o torcedor, a gente viveu um dos melhores dias que eu vivi como torcedor do Santa Cruz, só de saber que a não vinculante foi assinada. Porque ali o sentimento era de esperança. Depois de muitos anos aí, finalmente um sentimento de esperança. E aí parece que o time em campo também sentiu isso. A gente pegou o Petrolina no dia 16 e ganhamos de 2-0. O time ainda não jogou bem, mas já melhorou bastante. Depois enfrentamos o Petrolina, que foi rebaixado, tá? No campeonato. Depois a gente enfrentou o Afogados, 2-0 também. Time melhorando, aos poucos melhorando. Enfrentamos o Náutico, perdemos por 2-1. Um bom jogo o time fez. Uma partida com a arbitragem, no mínimo, polêmica, né? Na volta pro Arruda, a gente enfrentou o Retrô e ganhamos por 1-0. Um jogo difícil, um gol no meio da rua de Jael. E aí, para mim, foi o melhor jogo do ano do Santa Cruz. Não só porque vencemos um rival após 5 anos, mas a atuação foi a melhor de todas para mim até o momento. Onde a gente ganhou do Sport por 1-0. Gol de Esquilo. Depois a gente enfrentou o Jaguar 4-0 pro Santa Cruz. E aí, eu acho que foi daqui para frente que as coisas começaram a sair um pouco dos eixos. A gente ganhou do Central por 2-1 no Arruda. E no último jogo da primeira fase, a gente empatou com o Maguari. 0-0. Uma partida bem abaixo do que o time vinha rendendo. Só que como o time já estava classificado, a gente ficou, não, o time já está classificado. Tirou o pé mesmo para evitar lesão, para evitar desgaste, tudo bem. Enfrentamos o nosso rival Sport na semifinal. 2 jogos. Perdemos os 2 jogos. 2-0 na ilha, uma partida fraca, muito abaixo da nossa. Mas ainda existia esperança de que na volta a gente pudesse ganhar. E aí na partida de volta, o Santa Cruz fez uma partida... Deixa eu me botar na tela aqui enquanto eu converso com vocês. Fez uma partida muito abaixo. Acho que foi a pior partida. Foi o pior clássico que eu já vi do Santa Cruz em toda a minha vida. Em questão de postura. Foi o pior clássico que eu vi do Santa Cruz em toda a minha vida como torcedor. Tenho 30 anos, desde os meus 10 anos eu sou torcedor do Santa Cruz. Então, eu já vi o Santa Cruz perder clássicos por 3-0, já vi. Mas a postura, não. A postura foi a pior que eu vi na minha vida. Um time ridículo em campo. Como eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E aí os problemas começaram a aumentar dentro de campo. O Santa Cruz vinha de uma partida ruim contra o Central, onde a gente venceu por 2-1. Ali a duras penas, né? O Central que foi rebaixado também. Contra o Maguari, uma partida bem abaixo, mas como eu disse, já estava classificado. E aí contra o Sport começaram a piorar, os problemas realmente começaram a aparecer. Dentro de campo, o time começou a cair de forma drástica.
Do jogo do Afogados até o jogo do Sport, a gente viu um time em campo que dava gosto de assistir. Um time com jogada ensaiada, com um bom toque de bola, um time com a defesa sólida, um time taticamente muito organizado. Aquele time ali me deu muita esperança. Pô, a gente pode brigar pelo título pernambucano, a gente pode brigar pelo título da Série D. Só que do jogo do Central, o Santa Cruz ganhou, como eu disse, não foi bem as duras penas, mas faz parte. O Central vai jogar a vida dele no Arruda para não ser rebaixado. O problema todinho para mim foi a partida contra o Sport. Principalmente a volta. A volta ao Santa Cruz foi ridículo, eu já falei aqui várias vezes. Eu nunca vi o time jogar um clássico em casa com torcida, mais de 30 mil torcedores, né? Daquela maneira. Acabou o jogo, todo mundo com raiva, página virada. O Santa Cruz fez a melhor campanha do Pernambucano. Primeiro lugar com 20 pontos, 5 à frente do Sport, 7 à frente do Decisão Quinto, 8 à frente do Retrô, que foi finalista e fez 2 boas finais contra o Sport. Campanha boa, melhor defesa, melhor ataque, saldo de gol 10 positivo. O segundo colocado foi o Maguari com 3 positivo, tá? E a gente teve só uma derrota no campeonato, que foi pro Náutico, como eu disse, muito polêmico o jogo. 2 empates e 6 vitórias. A campanha é muito boa, bem acima do que a gente esperava, pelo menos eu. Só que o time começou a decair de maneira muito drástica, desde aquele primeiro jogo contra o Sport. De maneira muito drástica. E a gente não está entendendo o que está acontecendo com esse time, porque tem reforço chegando, o salário está em dia, todo mundo está recebendo muito bem, todo mundo recebe muito bem. Para um time que joga a quarta divisão, estão recebendo muitíssimo bem, acima dos demais, muito acima dos demais. Mas o rendimento é de um time que está há 6 meses sem receber, no mínimo. Então eu fico me perguntando o que é que está acontecendo com o Santa Cruz. Tem algum problema no vestiário? O elenco está rachado? Eu estou perguntando. O elenco está rachado? Tem algum problema no vestiário? Eu acho que o presidente Bruno Rodrigues, algum diretor, alguém precisa entrar no vestiário do Santa Cruz e fazer uma cobrança. Gente, o que é que está acontecendo? Por que vocês não estão produzindo o que vocês já provaram que são capazes de produzir? Tem alguém aqui que não quer mais jogar no Santa Cruz? Por favor, levante a mão. A gente vai rescindir o contrato, você vai para a justiça. Não sei como pode ser resolvido, mas eu acho que tem que ter essa conversa. Tem alguém aqui que tá aqui, panelinha? Vamos resolver agora essa panelinha. Tem alguém aqui com ciúme? Vamos resolver. Eu acho que tem que ter uma conversa. Não sei se já teve, mas eu acho que tem que ter essa conversa no elenco, dentro do vestiário, no treino, com todo o elenco. Algo precisa ser feito, porque a Série D tá aí. A Série D, que inclusive, pelo que a gente viu, vai ser adiada. Não vai começar dia 12. Não sei quando vai começar. Não sei quando vai começar. Mas o Santa Cruz precisa estar arrumado para a estreia contra o 13 na Paraíba, que está se reforçando. A Série D vai ser adiada porque a CBF alegou que alguns estados estão sem laudos e alguns times jogaram finais de estaduais e não estão preparados ainda. A CBF é uma bagunça, a gente sabe disso. Uma bagunça total. Mas o time... E isso foi bom para o Santa Cruz, esse adiamento da Série D. Porque a gente jogou ontem com o ABC uma partida ridícula. Deixa eu puxar aqui, tá? A escalação, deixa eu botar na tela. A gente iniciou a partida com Felipe Alves no gol, Yuri Ferraz e Rodrigues nas laterais. Eu vou falando a escalação e dando minhas opiniões. Yuri Ferraz fez uma partida horrível. Horrível. Tudo que o Yuri Ferraz tentou, ele errou. Ele recebeu várias boas bolas ali na ponta e dominava a bola. A gente pensava que ele ia cruzar, ele ciscava e caía, ou ciscava e perdia a bola. Partida horrorosa do Yuri Ferraz. Rodrigues também muito abaixo. Dupla de zaga, Matheus Vinícius e Eurico, eu não acho que foram mal. O Matheus Vinícius precisa melhorar a saída de bola.
O Eurico foi bem, eu não acho que o Eurico foi mal, tá? O Eurico não foi mal. Para mim, minha opinião. Deixe sua opinião no comentário. Nos comentários, por favor. Pedro Favela não foi mal. Não foi mal. Eu tô falando das circunstâncias do jogo. Não tô dizendo que os jogadores foram bem. Mas diante do que foi o jogo, Pedro Favela não foi mal. Eu acho que o Eurico não foi mal, nem o Matheus Vinícius não foi mal. Wagner Balotelli, muito abaixo, precisa resolver esse bote. Wagner Balotelli vai na bola, parecendo que o mundo vai se acabar. Chega atropelando, todo atabalhoado. Ele é um bom jogador, mas ele precisa resolver o bote na bola. João Pedro, horroroso. João Pedro, desde que renovou, João Pedro não joga mais futebol. Na partida contra o Central, ele foi muito abaixo. Ele tinha renovado um dia antes, um dia, se eu não me engano. Perdeu um pênalti, não acertou nada. João Pedro não acerta passe. João Pedro não acerta cruzamento. João Pedro não acerta cruzamento. João Pedro não acerta bote. Desde a sua renovação. Partida horrorosa. Queda de rendimento do João Pedro muito grande. Muito grande. Tiaguinho é outro também. Fez uma partida, vem fazendo partidas muito abaixo do que pode, já provou que pode render. Mais uma partida horrorosa do Tiaguinho. Não chuta, não cruza, não dá passe. Ele corre muito, só. Partida muito abaixo. O Tiaguinho vem muito, desde que renovou também, muito mal o Tiaguinho. Muito mal. Muito mal. Acho que, inclusive, João Pedro e o Tiaguinho já podem ir para o banco, tá? João Diogo estreou, na minha opinião, discreto, mas foi um pouco acima dos demais. Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo, ele foi ontem no Arruda, hostilizado de uma maneira que poucas vezes eu vi um jogador sendo hostilizado, pelo menos no setor onde eu estava ali só tinha um setor aberto que foi as sociais. Eu estava ali atrás do banco do Santa Cruz, tá? Thiago Galhardo foi muito cobrado ontem pela torcida. Alguns acham que a cobrança é com razão, alguns acham que é exagerada. A minha opinião o Galhardo entrou no jogo contra o Sport, no jogo do Arruda, não foi bem, não recebeu bola, poucas chances criadas, foi mal. No jogo de ida ele entrou muito pouco, eu não consigo nem fazer uma análise. Ontem o Thiago Galhardo também não foi bem. O Thiago Galhardo não é um jogador que sai da área para buscar. O Thiago Galhardo é um jogador que ele fica na área esperando a bola chegar. E a bola não está chegando. Então, isso talvez explique um pouco do rendimento muito abaixo do Galhardo, que até o momento não conseguiu jogar com a camisa do Santa Cruz. Mas a torcida cobra muito do Galhardo. Talvez pela expectativa que ele, quando chegou, gerou uma expectativa muito grande. E aí a cobrança é gerada em cima da expectativa, né? Cobrança muito grande eu vi ontem em cima do Galhardo, que não foi bem, mas a bola não chegou. O Galhardo é um jogador que ele espera a bola chegar até ele e a bola não chegou. Mas precisa render muito mais. A gente vai precisar muito do Galhardo na Série B. Banco, Rock Kennedy, que a minha opinião não deveria ter ido para o banco. Rock Kennedy fez um bom Pernambucano. Rock Kennedy cometeu uma falha durante o Pernambucano, que foi um gol que ele levou na ilha contra o Sport nesse primeiro jogo da semifinal. Ali foi uma falha grotesca. Foi a única falha dele, tá? Que ele cometeu no Pernambucano. E para mim não deveria ter ido para o banco. Israel entrou muito mal. O Israel, inclusive, vem entrando muito mal também, muito abaixo do que pode. O William Alves entrou, não comprometeu. O William Alves é um jogador que divide a torcida. Na minha opinião, não foi mal também. Jonatas Paulista entrou também discreto, não posso falar muito, discreto. Pedro Maia não entrou, Lucas Bessa entrou, foi um pouco acima dos demais, mas ser acima dos demais no jogo de ontem não é tanta coisa, tá? Explicando isso para você. Quando eu falo que foi acima dos demais, é que foi um pouco menos abaixo, um pouco menos ruim, porque o jogo foi horroroso ontem. Eduardo Tanque, cara, é uma contratação que eu não entendi quando o Santa Cruz anunciou. Conversei com torcedores do Paraná que disseram que não entenderam, e vendo o Tanque jogar, é que eu não entendo mesmo por que o Santa Cruz contratou o Tanque
para ser um ativo do clube. Se a gente tem ativos aí, Vinícius Ora, Túlio, dois atacantes da base que podem ser ativos do clube, que podem ser utilizados como o Tanque está sendo utilizado. É uma contratação que eu não entendi e é uma contratação que eu não entendo quando eu vejo ele em campo. O Tanque, ele não sabe, não consegue dominar uma bola devagar que chega, ele não consegue. O Tanque não consegue fazer um pivô, então eu espero que ele evolua, pode acontecer, mas até o momento eu não sei o que o Tanque está fazendo no time de Santa Cruz. Contratação que eu não entendi. O William Júnior entrou do Gama, o jogador que chegou do Gama, discreto também, não tem muito a falar. E o Iago Ribeiro. Marcelo Cabo não tem o que falar, tem 3 dias que o Marcelo Cabo está no Santa Cruz, deu 2 treinamentos e um amistoso, não tem o que falar, porque ele não conseguiu ainda treinar o time, não conseguiu implementar o seu sistema de jogo, está conhecendo o time ainda. Outra coisa que eu não entendo, eu realmente não entendo, se já era sabido do que o Itamar não ficaria no Santa Cruz, por que esperou até agora para tirar o Itamar e trazer um novo treinador? Dia 4, hoje é dia 5 de abril. O Itamar foi demitido na sexta. Foi na sexta? Não, peço perdão, na quarta. Se fosse para demitir o Itamar, eu fiz um vídeo aqui no canal falando que teria mantido o Itamar. Mas se fosse para demitir o Itamar, eu teria demitido após a decisão contra o Sport. Talvez até já na ilha. Se fosse para demitir o Itamar, eu teria feito isso. Ou no Arruda. Porque o que o Itamar fez no Arruda, de colocar o Rafinha, o jogo todo o Rafinha, e na segunda-feira o Rafinha foi embora. Quer dizer, o Itamar não sabia que o Rafinha ia embora, e Rafinha jogou o jogo todo contra o Sport, na segunda foi embora. Eu me pergunto, será que o Itamar não sabia que o Rafinha ia embora? Ou ele botou o Rafinha para jogar porque a torcida pediu? Como quem diz, vocês queriam o Rafinha tá aí. É uma pergunta que eu me faço, que eu faço a vocês aqui. Então, vem tudo tá tudo errado. Dessa decadência do time que eu venho falando, tá tudo errado. Dentro do time tá tudo errado, na minha opinião. E aí isso vai refletir dentro do futebol que o time apresenta. Então, não sei quando vai começar a Série D, talvez fim do mês agora, mas o time precisa se preparar. Perdemos 2 amistosos, um contra o Asa e um contra o ABC, de maneira ridícula. Contra o Asa, eu não vi o jogo todo, mas o time não foi bem, pelos lances que eu vi, pelas estatísticas, e ontem foi horroroso. Eu fui o Arruda ver. Felipe Alves, eu esqueci de falar, né? A torcida já tá cobrando o Felipe Alves também, porque os 2 gols contra o Asa, para mim, foram falhas do Felipe Alves, e o gol de ontem, para alguns, foi falha, na minha visão não foi falha, tá? Pelo que eu vi do campo, não foi falha, eu não vi pela TV ainda. E o que muitos dizem é Felipe Alves só é titular porque é caro. Será que é? Ele vai ter que se provar em campo, porque ele ainda não se provou. Ele não apresentou ainda o que ele pode render, né? Porque os 2 gols contra o Asa foram falhas. Para mim foram falhas. Deixe seu comentário aqui. Ontem para mim não foi falha, mas os gols contra o Asa foram falhas sim. E aí a gente não pode ter um goleiro de titular só porque é caro. Tá? Ele vai ter que se provar em campo. Assim como o Galhardo também. Ele precisa se mostrar, ele não é titular só porque é caro e chegou com status de craque. Não, tem que ser titular quem tá melhor. Assim como eu acho que Thiaguinho e João Pedro tem que ir pro banco. Já tá na hora deles dois irem pro banco. Totti fez falta ontem. Matheus Melo não fez falta. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse jogando, ia ser mais do mesmo. É outro que depois que renovou futebol, foi embora. Bom, então é isso. Essa é a minha opinião sobre o jogo. Não só o jogo de ontem, mas tudo que vem acontecendo com o time do Santa Cruz. A gente precisa se reorganizar, porque vai começar a Série D. Entendo que o Marcelo Cabo chegou agora, só teve 3 dias para treinar o time e jogar um amistoso. Eu entendo. Por isso que eu vou eximir o Marcelo Cabo dessa culpa. Mas a queda vertiginosa no futebol do time não é de agora, do Marcelo Cabo. Já vem desde o jogo com o Central, que eu falei aqui. Central, Maguari e as 2 semifinais. Já são 4 jogos que o time vem em queda e não chuta gol, não cria jogadas. Contra o ABC, o Santa Cruz teve uma jogada que
teve um cruzamento, né? Teve um cruzamento e o Thiaguinho deu o carrinho, quase que faz o gol. Foi uma, não foi um chute, foi uma jogada criada. Nos dois jogos na semifinal, teve um chute de Thiaguinho, cara a cara com o goleiro, ele isolou, teve uma cabeçada do William Alves, eu acho que o goleiro pegou. Contra o Maguari não teve chute, tá? Então o time caiu de maneira. Eu não consigo explicar, realmente, eu não consigo explicar. Eu gostaria muito. Mas é isso. Essa é a minha opinião. Deixe seus comentários aí. Se eu exagerei no que eu falei, para mais, ou se eu podia ter falado mais, eu quero que você deixe seu comentário, que deixe sua opinião também. É isso. Quando a gente tiver mais notícias, aí a gente vai postando sobre SAF, sobre Inici Série D. Um abraço para você e se